Boa noite, amigos do JohnnyCast. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês nesse podcast de quem nasceu no analógico e agora está no digital. Esse podcast que a gente acaba conversando das coisas que aconteceram lá atrás, que mudaram, modo de falar, modo de se comportar, as mudanças que veio tendo no mundo desde lá de trás até agora e o quanto isso vai mudar. E hoje temos temos dois convidados especialíssimos, né? Primeiro, pastor Matheus Lopes e o senhor Humberto Cordella, que já está se tornando um sócio aqui do nosso programa. Tamo junto. É isso aí, pessoal. Lembrando mais uma vez de se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo para que a gente consiga atingir o maior número de pessoas com informações relevantes, com tudo de bom que a gente tem para falar. E hoje o programa, tenho certeza que vai ser um dos melhores programas que nós fizemos até então. Beleza, pessoal? É isso aí. Então, é isso, né, pessoal? É isso mesmo, Johnny. É uma honra muito grande poder participar aqui do programa. Eu tenho certeza que hoje vai ser uma bênção. Eu tenho certeza que as pessoas vão ser alcançadas, Amém. Vão ser edificadas e o nome do Senhor vai ser glorificado diante de tudo que vai acontecer aqui hoje. Amém, pastor. Demorou, né, para achar uma agendinha aí para a gente poder encaixar, né? Demorou, mas deu certo. Foi uma luta, mas a luta chegou no ponto final e agora é só vitória. Sentado nessa mesa contigo, Amém. com meu amigo também, Humberto Cordella, é uma honra muito grande. Doutor, obrigado por me apresentar. O Johnny, um grande amigo, se tornou um irmão. É isso aí, a Bíblia obrigado. Diz que há amigos mais chegados do que irmãos. Eu Amém. carrego algo comigo, Humberto. Deus, ele não une pessoas, ele une propósito. Ele une pessoas para um propósito. Então nós estamos unidos aqui para um só propósito. Eu tenho certeza que tudo isso que está acontecendo é só o começo do que Deus tem para fazer na sua vida. Amém, amém. Humberto, umas palavrinhas aí para os nossos telespectadores. João, mais uma vez, muito obrigado aqui pelo convite. Eu fico muito honrado sempre de vir nesse podcast. E agora para falar dos assuntos que eu mais amo, né? Hoje em dia, embora tenha diversas habilidades, negociação, inteligência emocional, liderança, e além, obviamente, da minha profissão de advogado, hoje o que eu mais amo falar, mais tenho desejo de falar 24 horas por dia é da palavra do Senhor. Então, ladeado aqui do meu grande irmão, meu pastor, meu profeta, o cara que me deu um incremento Legal. De Bíblia, de entendimento da palavra, de ler além da letra da lei, né? E hoje aprendo muito com ele, então poder fazer esse bate-papo com ele, contigo, que é um irmãozão, para mim é uma honra muito grande. E já adiantando que vamos falar muito de liderança, né? Vamos fazer um programa só de liderança aqui. Exato. Que é uma das coisas que também a gente gosta de falar, tem coisas grandes vindo por aí. Amém. E é isso. Pastor, conta um pouco aí da sua história, como é que começou a sua vida, como chegou a ser pastor, como é que veio esse dom de profecia, como é que foi isso aí tudo? Então, desde cedo, desde pequeno, minha mãe sempre relatou que eu sempre fui um pouco diferente, né? Na escola eu dei muita dor de cabeça e dentro de casa eu era aquele menino cheio de problemas. Problemas que envolvem a saúde. Aquele menino que uma hora tá bem, outra hora o pai tem que correr para o hospital. Eu era aquele cheio de problema mesmo. Desde cedo, desde jovem, era sempre um probleminha que aparecia, desde uma hernia até operar as amígdalas, é que fala. Amígdalas, é isso. Então, assim, sempre fui cheio de problema, agitado demais, era um menino diferente na escola. Então, minha vida não começou quando eu batizei nas águas ou quando entrei numa igreja. Antes disso, Deus já estava preparando tudo. Antes disso, já era um preparo, um caminho para que eu pudesse chegar onde eu estou. E até hoje em dia eu estou sendo preparado para algo maior, porque dia após dia é uma surpresa. Mas desde pequeno, desde novo, eu deitava para dormir e minha mãe falava: Matheus, você está sonhando e falando sozinho à noite. Eu era sonâmbulo, eu falava sozinho à noite. Uma das coisas que marcou minha vida, que marcou minha família, foi quando meu avô estava doente, câncer de próstata. E eu lembro que um dia eu fui dormir e assim, minha mãe conta que naquele dia, madrugada, eu falei: mãe, adeus, vovô. E, tipo, no mesmo dia à noite, meu avô faleceu. No mesmo dia. Então, assim, coisas que marcaram a minha família, marcaram toda a trajetória. Várias outras coisas aconteceram. Então, eu não tinha consciência do que estava acontecendo, nem meus pais tinham. Mas minha mãe sempre teve fé que alguma coisa espiritual estava acontecendo. Porque o que marca a nossa vida não é a trajetória da vida, mas é desde o começo. As pessoas elas querem dar prioridade para o que acontece durante.
Mas talvez o que aconteceu lá no começo, a primeira coisinha, já no elevador, vindo pra cá, o Humberto falou algo muito importante do começo da vida dele. Falou, cara, lá no começo, o que me deu motivo pra entrar onde eu entrei, pra começar o que eu comecei, pra fazer o que eu tô fazendo hoje, foi tal situação, tal pessoa, foi uma bala, né, como se fosse uma arma que disparou ali uma bala pra lançar longe. Então, assim, a minha vida também foi assim. Porque lá no começo, quando eu estava no ventre da minha mãe ainda, o diabo já tentou me matar. Já tentou ceifar minha vida. Desde um cordão umbilical até o meu nascimento. Os médicos assustaram, porque de última hora, no dia do parto, eu virei. Então, assim, meu parto foi pélvico. Não tinha como nem fazer cesariana naquela época. Hoje em dia, se não me falha a memória, é proibido o parto pélvico, porque é um parto perigoso. Pode tirar o corpo e a cabeça da criança ficar lá dentro. Então é um parto extremamente proibido. Se virar de última hora, vamos fazer cesárea. Mas naquela época não tinha isso. Caramba. Naquela época era um pouco mais difícil as coisas. Então quando eu nasci primeiro com os pés. E uma enfermeira, eu não sei nem se aquela mulher é enfermeira, o que ela era. Talvez era só um assistente, talvez a moça que estava limpando o chão da maternidade. Ela falou com minha mãe assim, esse menino vai ser um menino de sorte e um menino de luz. Porque os pés dele pisou primeiro na terra. Uau. Minha mãe nunca esqueceu disso. Eu ligar agora e falar, mãe, o que marcou o meu nascimento? Não foi a falta de um leite ou a falta de uma fralda, mas foi essa fala que a moça na maternidade ali falou com minha mãe. Então, aquilo marcou. Então, eu creio muito que as palavras, elas têm muito poder. E Deus, ele revela o propósito dele em tudo, desde o seu nascimento até em momentos como esse. Sentado aqui tomando água, Deus pode estar revelando o propósito. Eu tenho certeza, Humberto, que sentado num podcast como esse, não é só um podcast. Deus pode estar nos preparando para uma televisão, pode estar nos preparando para um dia estar na mídia internacional, coisas grandiosas. É tudo um preparo. Sim, sim. O problema é que as pessoas, elas desprezam os pequenos começos. O problema é que as pessoas, elas querem descartar aquilo que é pequeno. Eu falei com o Humberto, eu mando já um abraço pro meu irmão Igor, que vai ver esse podcast. Meu irmão, um dia no meio de uma discussão, eu entendo o momento, porque eu não era fácil, eu gostava de provocar ira nos meus irmãos. E no meio de uma discussão, meu irmão falou assim, isso é fogo de palha, não vai para lugar nenhum, não vai chegar em lugar nenhum. No meio de uma briga, Sim, força sim. do momento. E eu lembro que ele falou isso comigo na sala da minha casa, casa da minha mãe, né? Na sala da casa. E quando ele fala isso, aquilo entristeceu meu coração. Mas aquilo não entrou, não me machucou, não fiquei assim remoendo, querendo mostrar vingança, nada. Eu entendi que é a força do momento, eu entendi que é a briga de irmão e vai falar o que está na cabeça. Eu não amaldiçoei meu irmão, eu não lancei palavras sobre ele. Eu também nem aceitei aquela palavra, mas aquilo bateu. Aquilo causou ferida, mas é uma ferida que eu não me lembrava porque eu não ficava tocando. Hoje em dia, eu vivo isso ao contrário do que meu irmão falou. Você não vai chegar em lugar nenhum, e olha os lugares que eu cheguei. Esses dias para trás, meu irmão mandou uma mensagem para mim. Ora por esse orçamento aí. Ora por esse projeto. Porque eu mandei um orçamento, meu irmão trabalha com pintura, reforma, mandou um orçamento para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e pediu para orar. Falei assim, ora aí para Deus abençoar. Então, assim, se eu tivesse guardado mágoa, se eu tivesse guardado rancor, qualquer tipo de sentimento em relação ao meu irmão, talvez hoje não estaria aqui. Talvez hoje não estaria preparado para atender pessoas, para abençoar pessoas. Porque o que nós mais ouvimos são críticas de pessoas que não conquistaram nada na vida e querem destruir quem conquistou. O problema é que quem não tem mistura, ou melhor dizendo, junta com quem não tem para destruir aquele que tem. E o problema maior não é o invejoso. O problema maior é o falso amigo. Que senta na tua frente, fala de você, sorri, toma café, mas nas costas quer falar mal. Quer falar os defeitos. Em vez de chegar e ajudar. Eu agradeço o meu irmão. Porque talvez aquele dia ele estava vendo em mim uma falta de potencial. E aquele dia, aquela palavra, por mais simples que foi, ela pode ter servido de combustível para me chegar onde eu cheguei. É isso aí. Uau. Eu acredito muito nisso, a gente estava conversando agora. Eu creio que Deus, ele prepara as pessoas em meio às dificuldades. Então eu passei por diversas situações na minha vida que eu olhava e falava assim, não tem lógica esse negócio. Por que eu estou passando por isso? Por que Deus está me colocando nessa provação? A gente mesmo já conversou isso algumas vezes, né? Nós tivemos uma família que dominou o mercado do peixe em Santos, né? Acumulou muitas riquezas e por falta de inteligência emocional colocou tudo a perder. E quando chegou na nossa vez, a gente, cara, agora como é que faz as coisas, né? E obviamente a gente teve que correr atrás e construir entendimento, sabedoria, inteligência para fazer pelas nossas próprias mãos. E durante muito tempo eu questionava isso. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? E tempos atrás, Deus me fez olhar para a minha vida e perceber que cada situação daquela que aconteceu
me preparou para algo maior. Se eu não tivesse passado por aquela situação, eu não teria desenvolvido habilidades, não teria desenvolvido aprendizados, não teria desenvolvido ferramentas, entendimentos, sabedoria que me possibilitaria passar por desafios muito maiores. Legal. Então, a grande percepção que eu tive diante das dificuldades pelas quais eu passei é de que há um amor muito grande de Deus, um cuidado de Deus. Porque diante daquelas situações, eu poderia muito bem ter ido para outro caminho. Eu poderia muito bem ter me vitimizado. Eu poderia muito bem ter me colocado à margem da sociedade, dizendo que eu era um pobre coitado. Mas a minha escolha, naquele momento, e eu creio muito que foi pela mão de Deus, eu não tinha sabedoria e entendimento para ter aquela percepção. Hoje é fácil. É o que o Steve Jobs fala. Ligar os pontos olhando do presente para o passado é simples. Você vai construir o significado a partir daquilo que aconteceu com você lá atrás. Mas no momento em que você está passando a adversidade, o lado humano, a falta de preparo, a imaturidade emocional vai sempre te construir a percepção negativa da coisa. Só que depois que isso passa, você vai olhar para trás e vai falar assim, amigo, se eu removesse esse capítulo da minha vida, eu teria que remover necessariamente a minha habilidade de negociação, a minha habilidade de inteligência emocional, a minha habilidade de oratória, a minha habilidade de comunicação oral, eficaz. Tudo isso teria que ter sido removido, porque se você tira o capítulo ruim, você necessariamente tem que tirar todos os aprendizados e habilidades que Deus te concedeu por ter passado por aquilo. A Bíblia vai dizer que Davi foi perseguido por Saul e ele já era ungido, ele já tinha o óleo derramado sobre a cabeça. E por que Davi foi perseguido por Saul? Porque Deus estava preparando Davi um grande guerreiro. Ele passou por diversas adversidades e Deus já estava construindo no Davi uma fortaleza emocional que possibilitaria ele enfrentar outros obstáculos lá na frente. Então Deus nunca erra, Deus nunca erra. Se você está passando por uma adversidade agora, o que eu tenho para te dizer é, isso faz parte do seu aprendizado. Olha para a escola. Você consegue ir para a 6ª série sem passar pela 5ª? Não consegue. Não sei. Porque você precisa dos aprendizados da 5ª para desenvolver novas habilidades na 6ª. Isso é perfeito, né? E como o Matheus falou, a questão da palavra, né? Tudo se fez pela palavra. Então, tudo, o que começa, né? O princípio era o verbo. Então, tudo acaba saindo da própria palavra. A palavra tem um poder. E muitas coisas que vocês estavam falando aqui, eu estava refletindo. A possibilidade de ter alguém que a gente possa falar tudo, que possa ter abertura suficiente, porque às vezes a gente não ouve de todo mundo para falar aquilo que talvez tem algum ponto nosso que está ali latente, mas a gente não consegue ver. Estava até falando para Ana que esse fim de semana eu e o Humberto, a gente subiu, ficou um tempo junto lá e a gente pôde, né? Pô, ó, melhora isso aqui, pô, isso tá fazendo errado, olha isso. Pô, isso é muito importante para a gente ter essa relação de confiança e ter alguém que possa apontar isso aqui pra gente, né? Como você falou do seu irmão, E né? deixa eu só aproveitar aqui, e eu acho que isso aqui é um ato verdadeiro de amor, sabe? Porque eu sinto o seguinte, se eu recolho essa palavra e não te falo por medo de reprovação, Sim. que é uma dor emocional muito latente na humanidade hoje, eu estou impedindo você de progredir. É isso aí, perfeito. Então, eu creio que é um mecanismo que Deus coloca no nosso coração, porque esse é o verdadeiro amar ao próximo como a ti mesmo. Eu gostaria de receber esse feedback brutalmente sincero e que me possibilitasse, com amor, ainda que seja uma palavra dura, Sim. ainda que seja um confronto, mas que me possibilitasse ter a percepção do que eu preciso melhorar. Eu prefiro ter isso de alguém que me ama e que quer isso de mim do que um inimigo que vai usar isso como uma fraqueza para prevalecer sobre mim. E foi o que você falou, né? Isso aí vai construindo a nossa história, vai construindo a nossa casca, Exato. né? A gente vive a vida andando pra frente, mas entende ela olhando pra trás, então não tem outra coisa pra se fazer. É isso, né, pastor? É isso mesmo. E sabe o que é interessante? Já aproveitando que abriu aqui o leque para podermos falar muita palavra, Davi, ele simplesmente, quando vai lutar com Golias, ele fala assim, eu vou enfrentar esse gigante. Golias, para você entender o cenário, a nação agora está vivendo um desafio. Porque Golias é um gigante, é um homem bom de guerra, bom de batalha, e Golias agora está gritando, dizendo assim, eu vou matar esse povo, eu vou massacrar esse povo. E o exército de Saul, que é um exército de homens
valentes, homens que sabem lutar, homens bons de guerra, tá com medo de um gigante. Um exército que era acostumado a matar muita gente, mas tá com medo de um gigante. Saul, a Bíblia diz que ele chega a abrir um animal com a sua própria mão. Ele mata um animal e abre. Seria basicamente você pegar uma vaca, matar ela e abrir ela com sua mão, sem a ajuda de faca, sem nada. Saul era um homem tão de guerra, mas tão de guerra que ele era valente e sabia abrir até um animal com a própria mão. Mas o dia que um gigante grita e ameaça, ele corre. Porque as pessoas não correm, elas não têm medo de tamanho, de força, elas têm medo pelo grito. Tem gente que ganha no grito. Minha sobrinha, a Lara, ela aprendeu a vencer minha irmã. Ela vence minha irmã no grito. Ela começa a chorar, começa a gritar, e minha irmã, ela simplesmente fica submissa. Ela se rende, ela se abre e faz o que a criança quer quando a criança grita. Por quê? Porque a criança descobriu que gritando é uma arma que vence a mãe. Então, assim, na vida é desse jeito. O inimigo está procurando a sua fraqueza. E, geralmente, o inimigo só vem com barulho. O inimigo só vai usar a pessoa para te atormentar. Da mesma forma que o silêncio é uma tortura, o barulho também se torna uma tortura. As pessoas querem fazer barulho o tempo inteiro, elas querem gritar o tempo inteiro. E o barulho causa medo, o barulho causa espanto. O barulho, ele cria algo tão grande na mente, mas tão grande, que o barulho que Golias cria é o suficiente para poder parar o Saul. A Bíblia diz que Saul fica com medo do grito e o exército também fica com medo do grito de Golias. A Bíblia não menciona quando Golias mata um soldado. A Bíblia não fala se Golias enfrentou, se Golias matou. Só fala que Golias gritava. Então as pessoas, elas têm medo de grito, têm medo de barulho. E o que mais me chama a atenção é que quando Davi ele chega no cenário de guerra e vê Golias gritando, ele vai falar assim, ó, eu vou matar esse gigante, eu vou derrubar, porque esse gigante está tocando o nome do Senhor. E sabe o que ele fala logo em seguida, que é interessante demais? Ele fala assim, lá no pasto eu cuidava de ovelha malhada. Porque antes de Davi ir para a guerra, o pai dele colocou ele para cuidar de ovelha. O filho ficava cuidando das ovelhas, ficava protegendo elas. Ovelhas malhadas. O que é ovelha malhada? É ovelha que não serve nem para sacrifício. É ovelha que não serve nem para você comer a carne. É ovelha que está desperdiçada, só está vivendo ali até o tempo de morte. Então a ovelha malhada é algo que ninguém quer. Então enquanto Davi cuidava daquilo que ninguém queria cuidar, daquilo que ninguém dava valor, Deus estava preparando Davi para uma grande nação. E a Bíblia diz que Davi, diante de Golias, ele vai falar, eu lá no pasto, quando estava cuidando daquelas ovelhas do meu pai, detalhe, ele frisa muito bem que as ovelhas não é dele. Ele diz, enquanto eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, eu matava urso e leão para proteger elas. E não vai ser esse gigante que vai me parar. Ele está dizendo, lá no pasto eu fui preparado. Lá no pasto, cuidando de ovelha, eu estava passando por um preparo, numa escola, eu estava matando urso, matando leão. Eu estou dizendo, John, que tudo que nós passamos hoje, tudo que enfrentamos hoje, tudo que estamos batalhando hoje, é só um preparo para que amanhã nós não venhamos ser vencidos por coisas maiores. Amém. Talvez hoje é uma discussão dentro de casa. Talvez hoje o leão pode ser discutir com a esposa, discutir com o filho. Pode ser isso. Talvez isso está sendo um preparo para te amadurecer, para que amanhã, diante de um grande negócio, diante de uma grande empresa, diante de um futuro grande e um futuro próspero, você não venha se retrair, não venha se humilhar, não venha se rebaixar diante de situações que às vezes são menores. Os problemas é que a gente não corre de pedras grandes. Nós sempre queremos correr de pedras pequenas. E o que causa um grande estrago não é aquilo que é grande, é aquilo que é pequeno. Talvez abrir seu extrato bancário saia um valor alto, mas quando é um valor pequeno que passou na maquininha do cartão e você não reconhece, tira a sua paz. Ontem estava com o Humberto, o motoqueiro encostou no retrovisor dele. Ai, meu Deus, encostou. Aí ele, na hora, respirou e falou, opa. Aí eu falei, Humberto, aprendeu? O que o dinheiro resolve não pode tirar sua paz. Eu carrego isso comigo. Eu aprendi isso. Porque tem amizades que são destruídas por causa de R$1. Tem pessoas que morrem na biqueira, na boca de fumo, por causa de R$5, uma pedra de crack. Tem pessoas cobrando dívida por causa de R$100. Por causa de R$50, a pessoa vai no Instagram e quer falar mal de você. Quer te denegrir. E geralmente a gente não dá atenção para o que é grande. Você não vai dar atenção para uma dívida do Serasa. Estou devendo um carro, 50 mil, eu não me preocupo. Mas se amanhã alguém me ligar cobrando R$10, já tira a minha paz. Nós temos que parar de perder a paz com coisas simples demais. Aquilo que é simples a gente resolve. Mas aquilo que é grande merece um pouco da nossa atenção. Jesus está na multiplicação de pães e peixes, Lucas capítulo 5. A Bíblia diz que Jesus pede pão e pede peixe. E o discípulo fala assim, nós não temos pão e peixe. E o dinheiro que temos não é suficiente para comprar pão e peixe. Aí, enquanto um discípulo está reclamando, o outro está trazendo uma criança que tinha uma merendeira com pão e peixe dentro.
Aí a Bíblia diz que Jesus pega aquele pão, aquele peixe, agradece. E quando agradece, acontece a multiplicação. A multiplicação só acontece quando você tem gratidão. A multiplicação só acontece quando você agradece. Multiplicação não acontece quando você ora, quando você está plantando e falando, Deus, eu quero colher 30, 60 ou 100 vezes mais. Não. A multiplicação acontece quando você agradece com o que você tem em mãos. Porque se você for fiel no pouco, sobre o muito, Deus ele vai te colocar. Palavras fortes, né? E, de novo, né, no final de semana a gente subiu, a gente estava falando exatamente sobre Davi, sobre Golias, né? A gente falou bastante subindo. E aí, agora que você deu essa palavra aí, Golias foi morto por uma pedrinha pequena. Exatamente. Vamos desenhar isso, essa palavra Deus ministrou no nosso coração na madrugada de ontem para hoje. Era 2 horas da manhã, eu e o Humberto estava sentado rindo, igual criança. O Humberto chegou a deitar no chão de tanto rir. Porque recebemos de Deus palavras grandiosas. Deus ministrou nosso coração de uma forma tão grande. Lê na Bíblia. Lê um texto aqui e desce 1000 coisas na nossa cabeça. Então a gente começou a ficar rindo daquilo, porque... Eufórico, né? Eufórico de tanta revelação que Deus estava derramando. E olha que interessante que Deus colocou em nosso coração de madrugada. Davi, ele enfrenta Golias, ele derruba Golias com o quê? Com uma pedra. A pergunta é, Johnny, você é um cara muito inteligente. O que é maior, uma pedra ou uma rocha? A rocha é maior. A rocha é maior. Mas por que Davi não pega uma rocha, algo gigante, e joga em Golias? Ele pega o que é pequeno. Porque ele consegue manusear o que é pequeno. Né? Exatamente. Deus ele vai derrubar o gigante conforme a ferramenta que você aguenta. O problema é que as pessoas querem pegar coisas que não é pra ela e quer derrubar gigante. Amém. As pessoas querem derrubar o gigante porque vai na rede social, quer falar mal, eu vou denigrir, eu vou abater. Irmão, gigante não se derruba com ferramenta dos outros. Gigante derruba com aquilo que você tem em mãos, com aquilo que você carrega, com aquilo que você sabe manusear. Deus nunca vai te colocar numa guerra para você levar algo que você não aguenta carregar. Davi ele vai levar uma espada. Saul vai colocar uma espada em Davi. E quando Davi vai usar a espada, ele vai andar com a roupa de guerra, porque Saul ele veste Davi com as roupas e dá uma espada. Davi não conseguiu andar com a espada. Ele não conseguiu andar com a roupa. Ele pede para tirar porque ele não conseguia manusear aquilo. Mas depois que ele derruba Golias, a espada de Golias, que é mais pesada, a espada de Golias, que é maior, porque Golias é um gigante, a Bíblia diz que Davi sobe em cima de Golias, pega a espada, ele balança a espada e corta a cabeça do gigante. Quer dizer que a espada de um pequeno, que é Saul, Davi não consegue carregar, mas a espada de um gigante, ele consegue carregar. A questão é, depois que você vence a guerra, você começa a adquirir novas habilidades. Uau. E tem um detalhe, né, relevantíssimo. Primeiro que a pedra é um fragmento da rocha. E a palavra vai dizer que a rocha é Jesus. Então ele já estava usando uma arma muito poderosa. Segundo, é que na lógica, quando você atira uma pedra na cabeça de alguém, a pessoa tem que cair como? Para trás. Para trás. Mas a Bíblia diz que ele cai para frente. E o que a gente aprendeu e que foi incrível é que Deus nunca faz algo novo sem revelar antes. E o que aconteceu? Se você olhar, a história de Davi e Golias está no capítulo 17. Mas lá no capítulo 3 do livro de Samuel, a Bíblia vai contar que que os filisteus roubaram a arca da aliança e colocaram do lado do deus dele, Dagon. E aí à noite, quando eles colocaram e foram dormir, a arca derrubou para frente a estátua. E aí, na primeira vez, acho que ela fica sem os braços, né? Isso. Depois sem as pernas. E na terceira vez que eles vão lá, tá sem a cabeça. E aí, como o Matheus acabou de falar, o que aconteceu? Davi derrubou o gigante para frente e depois cortou a cabeça deles. Então, é muito incrível quando você começa a entender que a Bíblia ela não é um texto isolado. Ela é um texto que se comunica e que como se fosse uma trama muito bem engendrada para que você consiga entender a lógica de Deus. A lógica de Deus é extremamente superior à lógica do ser humano. Mas quando você começa a se apropriar dessas características de Deus, você começa a trazer isso para a sua vida. E para finalizar essa palavra, olha só como são as coisas. Quantas pedras Davi pegou do rio para jogar no gigante? 5. 5.
quantas ele atirou no gigante? Uma. Com quantas ele voltou pra casa? Com 4. Com 4? Não, mas peraí. Lembra que ele atirou uma pedra na cabeça do gigante? E lembra que ele arrancou a cabeça do gigante e levou pra mostrar pro pai? No reino nada se perde, amigo. Uau. Ele volta com 5 pedras. Meu Deus, Uau. meu Deus, Isso meu foi Deus. forte, hein? O homem tá profundo na palavra, viu? O homem tá profundo. E o que é mais tremendo é que quando o Golias cai, Davi ele corta a cabeça e leva para casa a cabeça e a espada. A espada ele deixa dentro do templo. Mas a cabeça, antes dele levar para os corvos comer, porque ele falou com o Golias, ainda vivo, Sim. eu vou cortar a sua cabeça e vou dar para os pássaros. Olha para você ver, um menino pequeno. Então Golias ele zomba, Golias ele ri. Quando Golias cai, ele morre, Davi corta a cabeça para levar para os corvos. Antes de levar para o monte, primeiro ele passa em casa. Por que ele levou a cabeça para casa, mas não leva a espada? Porque a espada fica no templo, a espada não significa nada. Mas a cabeça é um símbolo de vitória. E Davi leva para casa, porque quando ele sai de casa, o pai fala assim, ó, olha, vai para a guerra, levar comida para os seus irmãos e traz uma prova de que os seus irmãos estão bem. Ele pede uma garantia. O Gessé está dizendo, Davi, eu só vou acreditar que você foi mesmo levar comida para os seus irmãos se você trazer uma prova. O pai está dizendo isso para Davi. E o primeiro gigante que Davi enfrenta não é Golias. O primeiro gigante é o próprio pai dentro de casa. Porque as suas guerras não começam no mundo, a sua guerra começa dentro de casa. A sua guerra começa quando você descobre que seu pai não é um super-herói. A sua guerra começa quando você vê seu pai e sua mãe discutindo e você vê que aquele mundo não é perfeito. A sua guerra começa quando o seu pai te dá o primeiro não. Quando vai comprar algo e já não tem dinheiro mais para comprar. Quando chega no supermercado, enche o carrinho de coisas, mas quando vai passar, tem que começar a deixar as coisas para trás. E você descobre que seu pai não é um milionário. Seu pai não é o dono do mundo. Então ali é o primeiro choque que o gigante está te dando. É um choque de realidade. Então Davi ele volta para casa levando aquilo que o pai precisava de ver. Davi estava dizendo ali, Deus está dizendo no nosso coração hoje, através dessa palavra, você vai trazer para a sua casa, você vai levar para a sua família uma prova de que Deus realmente é contigo. Porque quando você sai sem roupa, mas quando você volta com vestes de rei. Tem muita gente que depois que assistir esse vídeo vai viver uma vida extraordinária, vai viver um tempo exclusivo, cheio de marcas e lembranças. Eu estou dizendo que até a ferida que o inimigo causou vai servir de testemunho para mudar a vida de alguém. A Bíblia diz que Davi, ele vai matar Golias com o quê? Com uma pedra. Um pedacinho de pedra. Aonde que essa pedra estava? No rio. Ele abaixa no rio para pegar 5 pedras. Polidas. Aquelas pedras estavam sendo preparadas há muito tempo por água. Uau. Que água é essa? É a mesma água que o povo de Saul bebia. A mesma água que os homens de guerra baixavam para poder beber, o mesmo lugar que alguém está usando para poder matar a sede, é o lugar que Davi abaixa para encontrar a oportunidade. Eu estou dizendo que você tem que examinar o ambiente. Porque tem ambiente que o povo usa para chorar. Mas enquanto uns choram, outros já estão produzindo lenço. O Silvio Santos disse isso. E é algo muito interessante, né? Porque o Silvio Santos é judeu. É um cara que estuda a Bíblia. É um cara que sabe que a chave da prosperidade não está em chegar e montar um programa. A chave da prosperidade está nos princípios dele. Porque uma coisa que eu aprendi com o Humberto, através também de outras pessoas, é que Deus ele nunca vai quebrar princípio para poder cumprir promessa. Aí tem gente que está achando que para prosperar tem que desonrar o pai e a mãe. Tem gente que está achando que para prosperar tem que enganar os outros. Tem que dar falso testemunho, tem que contar história. Eu estou dizendo que você pode até mentir e ganhar dinheiro, mas no dia certo a cobrança vem. Eu estou dizendo que você pode até desonrar o seu pai e sua mãe e prosperar, mas no dia certo a cobrança vem. Porque Deus ele não vai quebrar um princípio para cumprir a promessa. E tem pessoas achando que ela pode viver uma vida de qualquer jeito, que vai chegar em algum lugar e não vai. No lugar onde estão bebendo água, no lugar onde está matando sede, no lugar que está sendo benefício próprio, Davi encontra a oportunidade para matar gigante. A questão é, Johnny, Davi podia matar gigante com uma espada, não podia? Podia. Ele podia matar gigante com qualquer outra coisa. Qualquer arma. Mas ele escolhe o quê? A bestinha dele e as pedras. Será que ele escolheu a pedra porque ele sabia lançar bem? Porque todo mundo prega isso. Sim, porque ele estava acostumado, né? As pessoas pregam que Davi lança pedra porque está acostumado. Sim. Ele vai usar pedra porque muitos pregadores vão dizer o que na palavra dele? Davi vai lançar pedra porque ele é acostumado a lançar pedra. Mas aqui, no reino de Deus, a sua habilidade nem sempre conta. Nossa. No reino de Deus, Deus não está te escolhendo porque você é habilidoso. Porque até mesmo Deus, ele não escolhe pessoas capacitadas. Ele capacita as escolhidas. Quer dizer que a habilidade de Davi, Deus, ó, não tá nem aí para ela.
Por que Davi escolhe pedra? É porque é uma habilidade dele? Não, é porque está debaixo de uma palavra. Levítico capítulo 24, versículo 16 está escrito: quem blasfemar contra o nome do Senhor deverá ser executado. A comunidade toda deve apedrejar. Seja estrangeiro, seja nativo, se blasfemar contra o nome, deverá ser morto. Davi é um estudante da palavra, e Davi conhecia as leis, conhecia as regras, conhecia tudo isso que nós estamos lendo. Então Davi, ele usa pedra porque ele já sabia que quem blasfemar contra Deus deveria ser morto através de pedra. Então ele usa aquilo que a palavra dá legalidade. O problema das pessoas é que elas querem prosperar lendo coisas que não tem nada a ver. Elas querem prosperar lendo livros que não tem nada a ver. Pegam um livro que conta a história do homem, mas não conta a história de Deus. Estão usando coisas do mundo para prosperar. Estão usando chá, estão usando bebida, estão usando drogas, estão usando argumentos, estão usando coisas que não tem nada a ver. Eu vou acender uma vela porque eu vou prosperar. Não, o que te faz prosperar é a palavra de Deus. Ela é verdadeira, ela é eficaz, ela é a resposta que precisa. Deus podia ter criado o mundo inteiro usando só o estalar de dedo, mas ele criou através da palavra. Quer dizer que a palavra tem todo o poder. Não, e a gente está falando assim das recorrências, né, da Bíblia, tem, né, uma com a outra, né, de palavras, tudo, né? Então a gente vê que um monte de improvável acabou o mover, né? O próprio Moisés, que era o improvável, que fez toda a transição do pessoal lá para a Terra Prometida. Tem Davi e vários outros exemplos. Mas a gente só começa... Então, assim, o que a gente aprende lendo a Bíblia, e eu e minha esposa, a gente se converteu faz uns 2 anos, né? Então a gente cada vez tem mais acesso, né? Então vai lendo e a palavra vai entrando. Então a gente começa a entender que, assim, são várias mensagens que tem trazendo a mesma coisa, que é para você, cara, entende isso. Se tu não entende desse jeito, entende daquele. Se tu não viu por esse prisma, vê por aquele prisma. Mas a mensagem está ali muito clara, que é a mensagem de princípios, né? Exatamente, é princípios. É princípios, tem que seguir princípio. O problema é que as pessoas querem criar intimidade com Deus achando que é só ouvir a voz do profeta. Sim. Intimidade com Deus não se cria quando você ouve a voz do profeta. Intimidade de Deus se cria quando você lê a palavra. É isso aí. Porque não tem como eu conhecer a voz de Deus sem conhecer sobre Deus. E você só conhece sobre Deus não é pelos milagres. Porque milagre até mago fazia no Egito. A Bíblia diz que tudo que Moisés fazia, os magos faziam igual. É isso aí. Tudo. Milagre maior, vou ser bem profundo nessa palavra aqui agora, muito profundo. O maior milagre que marca a vida de Moisés é a abertura do Mar Vermelho. Êxodo capítulo 14, no versículo 15 em diante. No versículo 14 em diante, quando Deus fala, nessa peleja eu vou pelejar. Deus está dizendo, eu vou guerrear. Agora não é mais com você, Moisés, agora é comigo. Deixa que eu resolvo. Você concorda comigo que os magos faziam tudo que Moisés fazia? Sim. E você concorda comigo que para Faraó entrar naquele mar que está aberto, porque ficou 2 paredão d'água. Imagina que um mar, de repente, 2 paredão d'água, um caminho foi aberto. Você pode ser o cara que for, mas se você não conhece, você não enfrenta. Então, por que os povos de Faraó entram no mesmo caminho que Deus abriu para o povo? É porque eles não tinham medo. E talvez porque eles também sabiam abrir mar. Perfeito. Se tudo que Moisés fazia, aquele povo fazia igual, então o Faraó, na hora de ver o mar aberto, ele não se assusta. Você não vai ver Faraó olhando para o mar e falando assim, opa, Humberto, imagina só, eu estou te enfrentando aqui agora numa guerra. Aí você olha para mim, olha para a parede abre sozinha. E você entra para a parede. Você acha que eu vou ter coragem de entrar também se eu não estiver conhecendo aquilo? Nunca! Eu vou achar que é um portal que vai me transportar para outro lugar. Eu não vou entrar. Então, para Faraó enfrentar o Mar Vermelho e atravessar no mesmo lugar que o povo, é porque ele também conhecia daquilo. Talvez os magos já tinham aberto até mares, até o rio Nilo já tinha sido aberto. Então, Faraó enfrenta porque ele também conhece. Só que o maior milagre não é abrir mar. O maior milagre é chegar do outro lado com os pés secos sem afundar na lama. O povo que ficou 430 anos amassando barro, escravo, amassando barro para Faraó. Você está achando que o dia de abrir mar, Deus vai colocar esse povo do outro lado com o pé sujo de barro? Não vai. Porque Deus, quando ele liberta, ele não faz nada pela metade. Ele faz por completo. Tem gente que está achando que libertação é porque antes fumava 10 maços e hoje fuma 1, está liberto. Não, Deus não faz nada pela metade. Deus, ele faz por completo. O dia que o povo atravessa o mar, chega do outro lado com os pés secos. E deixa eu te falar uma coisa, o mar revela ministério. Porque quando chega do outro lado, a Bíblia diz que Miriam vai o quê? Vai dançar de alegria ao Senhor e todos começam a dançar. Quer dizer que o ministério de dança só aparece depois que atravessa o mar?
Então, esse mar que essa pessoa está enfrentando, este mar que você está passando, essa guerra que você está enfrentando, ela não serve para te matar, mas ela serve para revelar o ministério que Deus tem contigo. Então, continue, atravessa do outro lado, porque tem gente que para conhecer a Deus teve que ter diabetes. Tem gente que para conhecer a Deus teve que ser rejeitado. Tem gente que para conhecer a Deus teve que ser mandado embora de Porto, porque só conhece a Deus depois que você atravessa o Mar Vermelho. Né, é isso. Agora, Mateus, estava falando da questão do que os magos também do Egito, eles também poderiam fazer o que Moisés fala. Mas hoje eu estava lendo a palavra e tem a questão dos piolhos. Os piolhos eles não conseguiram reproduzir também, né? Os magos do Egito, né? Eles não conseguiram, né? Só Moisés conseguiu. Tem essa relação também? Na verdade, de piolhos para frente, eles não conseguem reproduzir. Eles não conseguem mais reproduzir, né? Mas aí eu sinto que é Deus realmente castigando o povo. Porque, perceba, a palavra vai dizer que ele endurece o coração de Faraó e Faraó continua insistindo. Pensa o seguinte, olha a sabedoria, o cara governava os Estados Unidos da América, é o equivalente à maior potência do mundo era o Egito. Como é que um cara que governa o Egito não está vendo que o povo está sendo desgraçado por uma série de pragas e continua insistindo? Porque Deus realmente estava querendo castigar aquele povo por tudo que eles tinham feito com os hebreus. Essa é a visão que eu tenho. Porque não tem sentido. Até um determinado ponto, acho que até a 5ª praga, salvo engano, eles de fato conseguem repetir. Mas dali pra frente, Deus endurece o coração e senta a mão no povo, entende? Olha, convicto dessa palavra, essa mesma linha que o Humberto está falando, eu tenho essa concordância. Sabe o que é mais profundo? É que agora, quando Deus toca no primogênito de Faraó, nada mais vai mudar o coração de Faraó. A sede de vingança agora vem. Faraó agora não quer saber de pedir água para fazer igual, porque tocou naquilo que dói. Todas as vezes que o inimigo toca naquilo que dói, o que vem depois não é o inimigo que faz, é você mesmo. Nossa, é soberba, né? É a soberba, é o orgulho, é a prepotência, você achar que agora é a força do teu braço. Porque se, por exemplo, eu hoje toco no pneu do seu carro, você arruma. Amanhã eu toco na porta, você arruma. Quebra um vidro, você arruma. Aí amanhã eu jogo um guindaste em cima do seu carro. Você não vai conseguir arrumar, deu perda total. Aí se você não tiver o controle, o que vai acontecer? Você vai querer tentar contra a minha vida. Porque agora eu destruí tudo que você tem. O dia que Deus toca naquilo que mais dói em Faraó, faz com que Faraó não venha mais bater contra o povo de Deus. Ele só quer perseguir. É por isso que depois daquele dia, a perseguição começa dobrada. Mas o que Faraó não sabia é que aquilo que mais está doendo ele, aquilo que ele mais amava, aquilo que ele mais gostava, era a arma que Deus precisava contra ele mesmo. Deus não vai precisar de usar a arma contra o seu inimigo. Deus só vai fazer seu inimigo perder uma noite de sono só para te dar a vitória. Não, e é muito forte isso, eu amo, a gente já conversou muito dessa palavra, porque olha a sabedoria de Deus. Se você olhar no começo de Êxodo, tá dizendo que o Faraó deu uma ordem para extinguir todos aqueles que nascessem homem. Êxodo capítulo 2. Exato. E aí o que acontece? A mãe fica com medo do filho ser morto. E ela resolve colocá-lo no cesto no rio. E coincidentemente, e não existe coincidência, a filha de Faraó estava se banhando naquele rio. E ela acha aquela criança e leva aquela criança para dentro do palácio. Perceba a sabedoria de Deus. O que acontece? Durante 30 anos, ou melhor, durante 40 anos, Moisés viveu dentro do palácio, aprendendo sobre os costumes, sobre os comportamentos, sobre as crenças, sobre as leis do Egito. Então, viveu como eles. Né? Ele teve um preparo. Só que uma coisa é engraçada, João. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conseguiria hoje sair daqui de Santos e ir lá na Casa Branca, bater na porta e desafiar o Biden? Não. Mas se você fosse um filho dele e você batesse na porta, ele te receberia? Sim, com certeza. Portanto, o que aconteceu? Deus colocou Moisés como neto de Faraó, porque só o neto de Faraó poderia entrar lá e desafiar como ele desafiou. A sabedoria de Deus é tamanha que tudo isso já estava arquitetado. Moisés foi colocado dentro do palácio para justamente poder ter a liberdade de confrontar Faraó. Porque se não fosse assim, ele já seria dizimado pela guarda na porta do palácio. Uau. Meu Deus, isso é muito tremendo, porque as pessoas procuram e falam assim, pastor, meu irmão tem inveja de mim e minha vida trava.
Minha mãe fala palavras, meu pai fala palavras e minha vida toda fica conforme eles estão falando. Por que que isso acontece? Por que que um de fora, quando tem inveja, não vem, não me atinge, mas o de dentro de casa, quando tem inveja, me atinge? É simples a resposta. Porque quem está dentro de casa conhece suas fraquezas, conhece seu pecado, conhece sua limitação. E a forma que o inimigo tem de acessar para destruir sua vida é através de brechas que as pessoas dão o tempo inteiro. É a mesma coisa de Humberto estar aqui orando, o inimigo está aqui, Deus está aí Deus fala assim, vou dar um carro para o Humberto. Aí Deus vem, aí o diabo fala assim, não, você não vai dar um carro, Deus. Porque o Humberto, ele está roubando. O dinheiro que ele tem é tudo roubado. Aí o que Deus fala? Opa, realmente, então eu não vou poder dar o carro para ele. Porque o inimigo, ele usa de uma legalidade para tentar impedir você de receber a bênção. Ele quer usar de um pecado que você cometeu talvez no passado para tentar atrapalhar você de ser abençoado no presente e no futuro. Então o cenário de Êxodo capítulo 2 está resumido nisso. Deus coloca Moisés dentro da casa de Faraó para conhecer as limitações e fraquezas de Faraó. Para conhecer todas as barreiras de Faraó. Deus, ele está te colocando no terreno do inimigo, só para você conhecer como o inimigo come, como o inimigo fala, como o inimigo se comporta. Porque geralmente, um Judas, para poder trair Jesus, ele tinha que conhecer Jesus. Ele tinha que saber aonde ir, aonde pegar. E ele usa o quê? Ele usa aquilo que Jesus não dá atenção, ele usa o dinheiro. Aquilo que Jesus não dá atenção é a arma que o inimigo usa para poder matar Jesus. Dinheiro. Jesus não está dando atenção para o dinheiro, Jesus não está preocupado com o dinheiro, Jesus não está preocupado com a riqueza. Não é à toa que Jesus fazia, o ministério de Jesus, ele não é composto porque ele tem dinheiro na conta bancária. Não, quem sustentava o ministério de Jesus é as fazendeiras, mulheres ricas que sustentavam o ministério de Jesus. Louco é quem pensa que Jesus tinha que ser próspero. A prosperidade de Jesus não é na terra. A prosperidade de Jesus não era aqui embaixo. Não é à toa que quando precisa de pão, ele tem que pedir pão para os outros, porque ele não tinha pão. Que homem rico é esse que não tem pão? Jesus estava ensinando, irmão, andar comigo não é ter garantia terrena, andar comigo é ter garantia espiritual. Andar comigo é saber que a maior riqueza não é aqui, porque na terra, tudo que o homem ajunta é ouro e prata. O povo quer guardar ouro no bolso, quer guardar ouro no cofre, quer andar com ouro. Aquilo que você guarda com muito valor, lá no céu vai servir de passarela para mim pisar. Sabe quando você passa no muro, você está a fim de cuspir, você está ali a fim de suar o nariz, você faz o que no muro? Joga no muro. Aquilo ali pra você não tem o menor sentido. Pode estar pintado com a melhor tinta que for, mas pra você cuspir ali, você não troca de roupa. O muro não tem nem valor. Portanto, até o cachorro urina no muro. Até o cachorro. Aquilo que ninguém dá valor, aquilo que todo mundo dá valor, que é o ouro, a Bíblia diz que as paredes serão de ouro e de cristal. Vai ser uma coisa que ninguém dá valor. As pessoas passam aqui, se você me perguntar a cor da parede lá de fora, eu nem lembro. Porque para mim não tem valor olhar a cor da parede. Então aquilo que todo mundo dá valor na terra, lá no céu, perde o valor. Mas aquilo que na terra ninguém dá valor, lá no céu vai ser precioso, que é a nossa alma. Você ter o seu nome. Porque na terra ninguém dá valor pro seu nome. Mas lá no céu vai ter que estar no livro escrito, o livro da vida. Isso é forte, né? Porque o que a gente mais vê é... A gente pode se incluir nisso. Às vezes a gente dá valor para as coisas que talvez não fazem nenhum sentido, né? Então, assim, onde está teu coração, onde vai estar teu tesouro, né? E mais, né? A palavra diz o seguinte, essa parte eu amo. Buscai primeiro o reino. É isso aí. Meu Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas, né? Todas, não é Todas. algumas Todas. coisas. É todas as O coisas. seu carro, Deus está chamando de quê? Coisa. A sua casa, Coisas. a sua roupa da Gucci, Coisas. seu sapato, Coisas. Deus está chamando de coisa aquilo que você está priorizando. Ele está dizendo, busca o reino, busca a justiça. Vou forte, hein? Vou Pode forte, ir, hein? porque agora já está forte essa conversa. Minhas filhas, minha esposa, Tudo. minha família. Tudo. Porque a palavra diz, ame primeiro a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Portanto, se eu amar minha esposa mais do que eu amo a Deus, eu perco a referência do amor. Porque o amor não é uma condição humana, é uma condição celestial. Meu Deus, e sendo mais profundo ainda, tá? Lá na Bíblia não está nem escrito, assim, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Isso não está na Bíblia. A Bíblia é muito profunda. Olha o que a Bíblia fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, entendimento e força. Olha, a Bíblia está descrevendo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, entendimento e força. E amarás o próximo como a ti mesmo.
Ou seja, Deus está dizendo, você tem que amar a Deus acima de tudo, que é coração, é alma, é entendimento, é força. Ah, Deus, mas eu sou muito entendido. Você ama a Deus? Ah, Deus, eu sou muito forte, mas você ama a Deus? Ah, meu coração aqui ama minha família, mas você ama a Deus? Então, amarás o Senhor teu Deus, teu coração, alma, entendimento e força. Se Deus não for sua prioridade, você entendeu errado o reino. E amar em primeiro, né? É o que Exatamente. a gente está falando, amar em primeiro. E isso é muito forte, né? A gente já teve essas conversas aqui, se a gente deixar, a gente fica 3, 4 horas falando disso. Eu já tô quase pedindo um Beto para poder fazer o Pix e comprar o estúdio aqui. Não, aí vira um podcastão, né? Que nem a vai gente virar. fala. Eu vou ter que pedir o Max ali para poder comprar uma transmissão e fazer um canal na televisão. Liga pro Silvio Santos. Mas assim, se tiver no propósito de Deus, vai acontecer, né? Vai acontecer. Desde já, quero mandar um abraço aqui para todas as pessoas que estão acompanhando, as pessoas que estão... Por favor, você que me segue aí o Johnny, segue aí também o Humberto, segue também esse programa continuamente. Tem outras gravações também nesse programa que você pode acompanhar. Quero também mandar um abraço para todos os meus amigos, em especial a Silvia, a Graça, o Tirulipa, o Sérgio Malandro, pessoas assim queridas que mandaram mensagem aqui já falando, pastor, tia, a Silvia todo dia me liga para falar, te amo. Te amo, te amo, te amo. E não é só falar. O amor é incrível, John. É isso aí. O amor é incrível. A Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor fez com que Deus pegasse um ouro, algo precioso. Eu não vou nem comparar Jesus com ouro. Ele é precioso. O amor fez com que Deus pegasse o filho dele, único, enviasse na terra, sabendo que ia sofrer, que ia apanhar, que ia morrer numa cruz, porém ia trazer a vida eterna. O acesso. A Bíblia diz assim, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que quer chegar até o Pai, primeiro tem que conhecer a mim. Como que conhece Jesus? É aprendendo o que é amar ao próximo. Jesus ensinou uma coisa, se bater aqui, eu vou te dar o outro lado. Jesus está ensinando o amor o tempo inteiro. Então, para mim conhecer a Deus, eu tenho que conhecer o amor que Jesus deixou em rastros aqui embaixo. Tem gente que não ama nem animal e fala que ama a esposa. Tem gente que não gosta nem do passarinho, não ama nem a natureza. Destrói tudo, mas fala que ama a Deus. Não tem como eu amar a Deus sendo que eu não amo aquilo que Ele criou. E é muito importante isso que você está falando, né? Porque a gente ainda estava conversando no começo do programa, fora do ar, é que a gente reconhece aquilo que tem dentro do coração. Então a gente começa a reconhecer as pessoas que amam a gente, Sim. Porque a gente tem um amor dentro do coração, senão a gente não consegue ver. Se a gente não tem essa lente instalada dentro do nosso mapa, dentro da gente, a gente não consegue reconhecer o amor. Então quando alguém fala, eu te amo, e às vezes você fica meio ressabiado, talvez você não tenha um amor dentro de você e talvez você não esteja no caminho certo. João, eu tenho uma frase que eu gosto muito, eu digo o seguinte, eu só reconheço aquilo que eu conheço. É isso aí. Então, para eu reconhecer esse amor dentro de você, eu preciso ter esse amor dentro de mim. Por que Deus fala assim, amará o teu Deus de todo o teu Coração. Toda a tua alma, toda a tua força e todo o teu entendimento e o próximo como a ti mesmo? Porque é igual a metáfora do avião. Quando você está no avião, existe uma mensagem que é dita diversas vezes. O Matheus já nem aguenta mais. Fala assim, ó. Se a cabine do avião despressurizar, máscara de oxigênios cairão. Primeiro coloque a sua, depois ajude ao do lado. Por quê? Porque se eu for ajudar o outro sem colocar a máscara em mim, vai faltar oxigênio. E eu não vou conseguir ajudar nem a mim e nem ao outro. Portanto, eu preciso me nutrir desse amor para derramar esse amor, transbordar esse amor na vida das outras pessoas. O problema é que hoje em dia, as pessoas, ou elas estão naquilo que o Paulo Vieira ensina, né? Ou elas estão naquele conceito de ser parasita, então elas só pensam nelas e não querem saber do outro. Ou elas são hospedeiras e elas só estão preocupadas em servir o outro e nada para elas. A vida é um equilíbrio. O estado de plenitude, o fluxo vital, ele acontece quando você prioriza a si mesmo e também ao próximo. Por isso que Deus fala, amará o próximo como a ti mesmo. Não tem essa equação. Não dá só para amar
os outros e não se amar. Assim como não dá só para se amar e não amar os outros. Perfeito. E é forte isso, porque se a gente leva isso para a relação pai e filho, é muito potente. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: você não vai conseguir ser pleno e amar sua filha, os seus filhos, de maneira tal, sem antes você se preencher desse amor. Irmão, pensa o seguinte: o amor mais verdadeiro que tem é de um pai para um filho. Mas se você está emocionalmente combalido, você não consegue entregar o melhor para o seu filho. Perfeito, perfeito. E agora pegando uma ponte nisso aí, né? A gente está falando muito de amor, né? Mas tem questões aí que a gente vê que às vezes as pessoas ficam aborrecidas porque fulano fez isso contra mim, fulano fez aquilo contra mim. Cara, não se culpa. Não, mais do que isso, agradece. Sim. Agradece, porque é aquilo que a gente estava falando no início do podcast, eu quero mandar essa mensagem para você. Se a pessoa fez algo contra você, por favor, agradeça, porque tem algum aprendizado nessa história. E você está perdendo essa perspectiva, porque Deus fala que tem duas coisas, essencialmente, que incitam a ira de Deus. A primeira delas é a idolatria, e a segunda delas é a murmuração. O que é o contrário da idolatria? A adoração. E o que é o contrário da murmuração? A gratidão. Aconteceu. Uau, que incrível. Deixa eu entender. Lógico, eu não estou aqui querendo pregar que a pessoa não precisa sentir o sentimento, né, não viver o luto. Claro, viva, entenda, perceba, se dê essa oportunidade. Mas mais do que isso, seja grato, porque ali pode ter um grande aprendizado. Ali pode ter uma mudança de destino para você. Cara, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui. Às vezes acontece algo que naquele momento você não tem entendimento. Só que quando você começa a conectar os pontos lá na frente, você fala: que livramento foi esse? Ainda bem que esse cara mostrou essa face. Me permitiu sair disso antes que isso causasse um prejuízo muito maior na minha vida. Talvez um prejuízo até irrecuperável. É isso aí. Meu Deus. Perfeito. Mas o ponto que eu cheguei... O ponto que eu cheguei e você completou era o seguinte, que às vezes as pessoas ficam aquilo, eu podia ter visto antes, eu podia ter previsto... Cara, não leve isso aí pra você, porque assim, você não tem dentro do teu coração, o problema não tá contigo, o problema tá com a pessoa. Então se perdoa e segue, entendeu? E é forte isso, porque hoje uma das maiores causas, pode olhar aí, uma das maiores causas de suicídio é justamente a culpa. É isso aí. Porque a culpa degrada a alma, ela fica te corroendo, te fazendo voltar no passado e te questionando o que é que eu não fiz, por que é que eu não fiz, o que é que eu deveria ter feito e que eu não fiz. E o passado já passou. O passado tem que ser uma biblioteca de aprendizados. Amém. Na biblioteca você abre o livro, consulta, pega o aprendizado e vai embora. Não dá para você ficar vivendo dentro da biblioteca. Porque a biblioteca não vai te dar futuro. A biblioteca sempre vai ficar te fazendo ver as mesmas histórias, repetir os mesmos ciclos, vivendo as mesmas coisas que você viu repetidas vezes. Então, qual que é o jogo? Vai na biblioteca, consulta, entende, mas sai de lá com o aprendizado e faz algo diferente no presente e verdadeiramente experimenta coisas novas. Traga novos livros para dentro da sua biblioteca e implemente novos conhecimentos, entenda novas habilidades, porque essas novas habilidades vão te levar para novos patamares. É isso. Meu Deus, uma última coisa, assim, muito importante. Jesus, quando ele veio à Terra, ele veio para poder o quê? Criar algo novo, veio para poder ensinar. Ele veio para ensinar. Ele passa dos 7 anos até os 30 anos na sinagoga ensinando para mestres e doutores das leis a palavra de Deus. Então Jesus, ele era o tempo inteiro o inimigo tentava pegar Jesus aonde? Na própria palavra. Chegava e falava assim, olha, essa mulher foi pego no ato de adultério, o que tem que fazer? A lei da época é qual? Apedrejar. Então, se Jesus falasse algo ao contrário daquilo, ele poderia ser preso, poderia ser morto por aquilo. Então, eles tentavam o tempo inteiro pegar Jesus na palavra. Se ele falasse algo daquilo, ao contrário daquilo que estava escrito. Portanto, o próprio diabo no deserto, o que vai fazer? O próprio inimigo no deserto vai tentar Jesus na própria palavra. Então, Jesus, sendo poderoso, Filho de Deus, carregando virtude, poder, fazendo coisa que nem nós faz. Fazendo coisas incríveis, curando e operando milagres. Se ele veio não para mudar a palavra, mas para ensinar, hoje em dia está ao contrário. Hoje está cheio de pessoas que estão vindo só para poder mudar a palavra de Deus. Ai daquele que
tirar ou acrescentar uma vírgula na palavra. Deus há de cobrar. O problema é que as pessoas não compreenderam algo. Quando Adão ele come do fruto do conhecimento do bem e do mal, o que ele está adquirindo, Humberto? O conhecimento do bem e do mal. Nós carregamos células de Adão, nós carregamos genética de Adão, nós somos descendentes de Adão. Então, nós carregamos bem e o mal dentro de nós. O problema é que está cheio de pastores e pessoas por aí querendo implantar drives novos. Irmão, Deus não te fez como computador para ficar conectando pendrive externo. Drive novo hoje. Pega o drive, pega a senha. Deus não te fez para poder ficar pegando senha dos outros, drive dos outros. Deus te fez apenas para entender o que já está dentro de você. Então, se você quer prosperar, se você quer crescer, se você quer ser alguém da vida, para de procurar ajuda de pessoas que só conquistaram coisa para ela e começa a procurar ajuda na palavra de Deus. Começa a entender a palavra de Deus, porque a palavra dele não é uma leitura vã. Uma leitura vã, ou melhor dizendo, como é que chama? Vamos supor, quero fazer um bolo. Como é que chama? Uma receita. Uma receita. A palavra de Deus não é receita. A palavra de Deus é um manual. Então examine o manual, examine a palavra, examine aquilo que você tem acesso e para de procurar receita dos outros. O problema é que está cheio de gente dando receita. Mas Jesus nunca deu receita. Jesus era sempre o manual. Ele sempre fazia o quê? Ensinava. Os discípulos passou quanto tempo andando com Jesus? 3 anos andando com Jesus. E quando é que o discípulo faz alguma coisa? Nunca. E depois que Jesus morre, você está vendo o discípulo curando. Você está vendo o discípulo fazendo milagre. Está vendo o discípulo fazendo coisas grandes. Por quê? Porque os 3 anos que andou com Jesus, não foi para poder pegar receita e fazer coisa nova. Andei com Jesus, o que é a riqueza? Andei com Jesus e fazer um helicóptero. Não. Andar com Jesus é aprendizado. Então, o tempo inteiro a palavra do Senhor está sendo aprendizado. Você está vendo Humberto? Olha a fala do Humberto aqui hoje. É isso aí. Ele deu um aprendizado. Irmão, você quer? Eu vou te dar um aprendizado. Se você quiser, bem. Se não, amém. Nós somos instrutores daquilo que Deus criou. Eu estou aqui para poder te ensinar. Eu estou aqui para poder te instruir. As pessoas mais procuram, porque muita gente acha que as pessoas procuram um profeta só para revelação. Hoje as pessoas que sentam na mesa, Humberto, elas sentam na mesa porque elas querem instrução. Porque tá cheio de gente por aí que só tem revelação. Profeta que só revela não é profeta, é bruxo. Porque profeta sem palavra, profeta sem base, profeta sem pastor, profeta sem líder, profeta sem instrução, ele é apenas um bruxo. Mas profeta que tem a palavra, que tem pastor, que tem ensinamento, que tem doutrina, que tem coisas com ele, que está aprendendo de alguém que está acima dele, isso sim é profeta de verdade. Eu não tenho medo de falso profeta. Eu tenho medo de falso mestre. Porque o falso profeta pode me falar que eu vou ser o presidente da China. É a coisa impossível de acontecer. Primeiro, porque eu não sou chinês. Então é impossível acontecer. E segundo, que lá passa de um para o outro. Então Humberto pode vir agora e me dar uma profetada dessa. É profetada. Ele pode falar que eu vou ser o presidente da China. Eu vou acreditar. E a minha fé é capaz de fazer aquilo acontecer. Eu não tenho medo de falso profeta. Eu tenho medo de falso mestre, porque o falso mestre pode me trazer um ensinamento que faz eu perder tudo aquilo que está diante de mim. Então, falso ensinamento te faz perder a promessa, te faz perder a salvação, te faz perder a vida eterna. Mas uma falsa profecia, ela pode até te dar um abalo, mas não te faz perder essas coisas. Então, melhor do que procurar profeta, procurar revelação e profecia, procure a palavra de Deus. Nós estamos nesse podcast, 1 hora de podcast, falando apenas de palavra. Se tivesse vaga ali, nós ia comprar mais 2, 3, 4, 5, 10 horas de gravação para falar de palavra. Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Irmão, se eu ler de novo aqui, Davi, Êxodo, tudo que nós falamos aqui é novas revelações descendo o tempo inteiro. Porque a palavra de Deus se renova a cada minuto. É isso aí. E só um detalhe, né, para fechar aqui, ó. De novo, na palavra, Salmos 119, versículo 11. Guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Irmão, sabe o que Davi está ensinando? Eu introduzi a palavra no meu coração para sequer correr o risco de pecar contra ti. Então, o que o pastor está dizendo aqui com muita propriedade é: se você conhece a palavra, você não desvia do caminho, não desvia do caminho. É isso aí. Gente, a gente está caminhando aqui pro final. Considerações finais aí, Humberto. Pô, esse programa aqui eu vou falar o seguinte. Sabe uma corrida assim de 100 metros? Exato. Vai correndo, aí tu para.
E cai muito mais, né? A gente poderia ficar aqui horas e horas e horas e, pô, a gente tem que já deixa o gancho para marcar mais um, que a gente vai precisar, porque, nossa, isso tá excelente, né? É muito bom, cara, porque eu tive a honra de encontrar o Matheus no meu caminho e eu aprendo muito com ele. E a gente fica, às vezes, cara, vara madrugada, o assunto não cessa. É cada insight que você tem, uma percepção, um olhar, as coisas começam a conectar com a sua vida, você começa a ter entendimento. De verdade, cara, pensa essa televisão. Você olha para essa televisão e fala, nossa, que incrível, a televisão top. Mas como é que ela funciona? Você tem duas formas de entender. Eu posso pegar o controle, ficar apertando aqui e empiricamente entender como é que funciona. Mas pode ser que nesse formato eu nunca acesse um comando que tem lá dentro que deixa a imagem muito mais limpa. Isso aí. Agora, eu te garanto e te afianço, se eu pegar o manual e começar a estudar esse manual, eu vou tirar dessa televisão o que ela tem de melhor. Então a Bíblia ela é um manual que te ensina como tirar de você a sua melhor versão, o seu melhor caminho. Então, hoje, o que eu sugiro à sua audiência, às pessoas que estão aqui desfrutando dessa palavra, cara, de verdade, dedica um tempo para entender. Ontem a gente estava conversando com uma pessoa querida, você, já li a Bíblia? Não li e tal. Tranquilo, cara, põe lá o Cid Moreira no seu ouvido e ouve, então. É isso aí. Ou então, ou que nem eu faço, né? A gente sabe que tem uma pesquisa que mostra que quando você vê e ouve, você aumenta o nível de retenção. Então, muitas vezes eu ponho o Cid Moreira no ouvido e fico lendo a palavra. E marcando, e fico tirando insight. Tem horas que eu paro, falo assim, eu não quero avançar daqui enquanto isso não entrar no meu coração. Legal. Muitas vezes eu ligo pro Matheus, muitas vezes eu vou buscar na internet. Esses dias eu estava bugado porque Caim matou Abel, e aí a Bíblia vai dizer que Caim depois casa com uma mulher. Mas peraí, se tinha Adão e Eva, como é que Caim casou com uma outra mulher se só era ele e Abel os filhos de Adão e Eva? Aí eu liguei para ele, falei, cara, peraí, ó. Parece que tem uma inconsistência aqui. Aí, né? Aí ele me deu uma palavra. Mas o que acontece? Eu comecei a ser um investigador da verdade. Perfeito. Eu peguei a palavra dele, mas mesmo assim fui pesquisar. Aí eu pus no YouTube Rodrigo Silva, que é um cara que eu respeito muito hoje. Rodrigo Silva, Caim e Abel. Irmão, o cara deu uma aula, mostrando o seguinte, eu desprezei um pedaço da Bíblia. Porque diz o seguinte, Adão e Eva tiveram muitos filhos. Então, muitas vezes, não está na cronologia certa. Porque aquilo é uma narrativa de Moisés em relação ao que recebeu de Deus. Significa dizer que Adão e Eva tiveram muitos filhos. E quando Caim encontrou a mulher dele, foi muito tempo depois. E aí fez sentido. Então, o que eu estou querendo te dizer é, vai ter horas que você não vai ter conhecimento, entendimento. Mas hoje a internet, ela de verdade, ela... tornou acessível, democrático o conhecimento. Você não pode mais usar a desculpa de que não sabia, não tem como. Cara, de verdade, 10 dedadas suas numa tela, você tem acesso a qualquer conhecimento do mundo. Perfeito. Pastor. Eu quero agradecer o convite e já quero estender também novas oportunidades para estar aqui. Tá aí. Me convida que eu vou vir com o maior prazer. Agradeço a Humberto por me apresentar uma pessoa tão querida e especial que é o João. Então, esse podcast, para estar aqui hoje, é uma alegria muito grande. Hoje, eu não saí do quarto para fazer nada. Nem para almoçar eu quis. Falei, hoje eu só saio do quarto para ir pro podcast. Não foi? Verdade. Desse jeito, então, eu vim com muita alegria. Eu não queria ocupar minha cabeça com nada, meu tempo com nada, porque minha prioridade é estar aqui. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo carinho. Eu estendo também um abraço para todas as pessoas que vão assistir esses vídeos, esse recorte, seja como que essa pessoa encontrar esse vídeo, mas que Deus possa abençoar de alguma forma, que tudo que foi falado possa ficar guardado no seu coração. Se eu puder dar um conselho para todas as pessoas que vão ver, o meu conselho é único. Medite na palavra do Senhor de dia e de noite. Você pode ouvir da minha boca uma pregação, mas não fique só no que eu estou falando. Procure também ler. Se eu falar com você assim, Jesus tinha pé e mão, procura ler para saber se realmente tinha mesmo. Não acredito no que eu falo, mas acredito também no que está na palavra de Deus. Porque eu posso falar a maior verdade, mas além da minha verdade, existem coisas maiores ainda. Então procure ler a palavra de Deus constantemente, porque ele é o manual que você precisa. Amém. Obrigado, Humberto. Obrigado, João. Bom, pessoal, é isso aí. Nós estamos chegando aqui no final do nosso programa. Esse programa, como vocês podem ver, foi poderosíssimo. Eu, por exemplo, vou ter que assistir várias vezes, porque a quantidade de ensinamentos que foi posta aqui
foi muito forte. E esse é o nosso intuito, é trazer informação, é trazer clareza, é trazer a palavra, é fazer com que as pessoas saiam melhor do que entraram depois que tiveram a oportunidade de assistir esse vídeo. Então, mais uma vez, eu peço para ativar o sininho, se inscrever no nosso canal, compartilhar esse link com as pessoas que você ama, com as pessoas que você acha que precisa receber essa palavra. E é isso, gente. Eu, mais uma vez, agradecer os nossos convidados, agradecer a nossa audiência, agradecer a todos que estão junto nesse projeto nosso, que já vai para o 3º mês, né? Então, muito obrigado, um beijo no coração e até a próxima, pessoal. Um beijo do Johnny Cast.